torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, que sábado maravilhoso, que rodada maravilhosa. Olha, meu amigo, como diz aquela música, todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. O torcedor vascaíno esperava uma vitória do Vasco e uma derrapada da equipe do Avaí. E aconteceu, o Avaí acabou de perder por 3-1 da equipe do Confiança. Estamos a 4 pontos do G4, a 2 rodadas do acesso, praticamente, do grupo que vai pro acesso. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre a questão da mudança no gol. O Diniz vai falar sobre a mudança no gol, porque ele optou pelo Lucão. Vamos trazer também a informação sobre um desfalque que o Vasco ganhou para o jogo contra a equipe do Náutico. A defesa vai ter um desfalque, a gente vai falar sobre isso. Já tem um possível substituto. Vamos falar sobre Riquelme. Olha, esse menino tem potencial para ir muito longe, a gente já sabia disso e a gente vai falar sobre isso, vai falar muito sobre o Riquelme aqui. E vamos falar também sobre 3 caras que são pilares desse time do Vasco: Nenê, o Cano e o Fernando Diniz. Vou trazer aqui o desempenho do Vasco após a chegada de Diniz e o próprio Nenê. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Olha, estamos chegando, hein? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Nosso final de semana vai ser maravilhoso. Começou maravilhoso e a galera vai começar a semana toda cheia de felicidade porque o Vascão ganhou. O Vasco tá próximo, o Vasco tá na briga de novo para chegar à elite do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E olha, agradecer a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu apoio. O nosso Comentaléu Vascaíno é muito grato, porque se não fosse vocês, o nosso canal não existia. Vocês são o principal combustível para que este canal exista. Daqui a pouco eu trago mais recados, mas vamos falar do que interessa, né? De futebol. Olha, agora há pouco a equipe do Avaí perdeu para o Confiança por 3-1. O que é que isso significa e por que eu trouxe logo essa notícia de início do nosso vídeo? Por quê? O Avaí é o primeiro time do G4. O Avaí tem 50 pontos. Se ganhasse, ele poderia a 53. O Goiás ficaria com 51 como quarto colocado. E o Vasco ficaria a 5 pontos do G4. Mas olha, aquilo que eu falei no pós-jogo, aquilo que eu falei no pré-jogo e o que eu vinha falando durante a semana aconteceu. O time do Confiança era muito enjoado e conseguiu a vitória. Eles estão brigando para não cair. E conseguiu fazer 3-1 na equipe do Avaí. Com isso, como está passando a tabela ali na sua tela, o Vasco fica a 4 pontos do G4. Atrás do CRB com 49, que é o quinto colocado. E também do Avaí com 50, o Goiás tem 51, é o terceiro, o Botafogo tem 52, é o segundo colocado, e o Curitiba, que a gente ganhou, com 54, é o líder. Com isso, o Vasco tem a 2 rodadas da equipe do Avaí. O Avaí que na próxima rodada enfrenta a equipe do Cruzeiro, que não é uma equipe besta, né? Tava em greve e tal, mas não é uma equipe besta e o Lucha sabe muito bem como montar essa equipe. Então agora o Vasco fica a 4 pontos do G4, diminui a sua diferença e pode encostar ainda mais. Tem um jogo contra a equipe do Náutico, que será um jogo muito difícil. A volta do Náutico, do Hélio dos Anjos ao Náutico tem feito bem. O Náutico inclusive venceu seu último jogo por 3-2 contra a equipe da Ponte Preta. E o Vasco deve ter um desfalque para esse jogo. O desfalque desse jogo deve ser o Ricardo Graça. Ele tomou o seu terceiro cartão amarelo contra a equipe do Curitiba. E o que é que acontece? Com isso, Valber deve ser o seu substituto para o jogo lá em Pernambuco. É um jogo chave. O Vasco não pode perder esse jogo. O Vasco tem que vencer para encostar ainda mais. E torcer para o Cruzeirão, né? O cabuloso, meus amigos que torcem para o Cruzeiro aí. Bora dar uma moral aí, professor Lucha. Bora ganhar esse jogo aí, hein? Para a gente poder encostar ainda mais e ficar, quem sabe, a 1 ponto, né? E torcer também para o CRB não ganhar o seu jogo, para que a gente possa ficar aí a 1 ponto do G4. Muito importante. E olha, falando do jogo Vasco e Curitiba, o Vasco teve uma mudança que surpreendeu a todos, que foi a mudança no gol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o menino Riquelme. Daqui a pouco também vamos falar sobre Cano, Nenê e o próprio Diniz. Mas olha, o Fernando Diniz teve uma escolha que ninguém esperava, né? Quem estava acompanhando o nosso pré-jogo viu que eu falei que não era esperado e escolheu o Lucão. Muito por isso aí que ele vai falar para vocês. Então fala aí, professor, por que esse motivo de trazer o Lucão para o gol titular do Vasco e preteria aí o jogador Vanderlei? Daqui a pouco a gente fala sobre Riquelme e também sobre Nenê. Fala aí, professor Diniz. Em relação ao Lucão, o que me levou a tomar a decisão de começar com ele é a segurança que ele foi me passando nos treinos, o histórico do Lucão também, um jogador que pegou praticamente todas as categorias de base, ele foi para a seleção, foi campeão olímpico, então um jogador jovem com esse currículo e com aquilo que ele estava demonstrando nos treinos, e é um jogador também que já tinha 15 jogos nesse ano aqui como titular do Vasco, me deu segurança para poder colocá-lo. A gente tinha um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei, mas eu achei que era um momento, pelo aquilo que estava acontecendo nos treinos, que era o momento de dar uma oportunidade para o Lucão.
escolha muito acertada, né? Como a gente já falava, né, que poderia ser uma escolha de tempo e tal e tal. E o Diniz escolheu pelos treinos, né? O Lucão vem treinando muito bem e acabou tomando a posição. Foi um jogador muito seguro, não teve culpa no gol do Léo Gamalho. Léo Gamalho é um exímio finalizador, bateu a bola tirando totalmente do Lucão. Nem se o Lucão fosse um homem elástico conseguia pegar aquela bola. E foi muito bem quando foi exigido com o pé, exigido na saída de bola. Foi um jogador que deu segurança, né? Era o medo que a gente tinha, né? Porque o Lucão tinha esse problema de às vezes bobear e acontecer. E fez um bom jogo. Antes da gente falar sobre o Riquelme, você que está assistindo o nosso vídeo até agora, chegou, gostou do nosso vídeo, gostou do nosso canal, está chegando pela primeira vez, se inscreve, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo de onde você é, porque eu quero ver, eu estou de olho aqui e será um prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Então se inscreva aqui, aperta nesse botãozinho com o nome inscreva-se, apertou? Pronto, aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, falando sobre Riquelme, o menino deslanchou de vez. Como está passando aí também para você ver, né, alguns momentos dele no jogo, né, algumas fotos do Riquelme no jogo contra a equipe do Coritiba, foi muito bem. Eu acho que é o grande destaque do Vasco. O Diniz conseguiu fazer com que aquele menino franzino que todo mundo tinha culpa, eu também tinha, né, tinha medo de que ele não fosse tão bem. Tá jogando muito bem, tá liso, tá driblando, tá procurando a jogada individual. Tá sendo um jogador muito interessante. Na minha opinião, foi o grande destaque do jogo contra a equipe do Coritiba. Cada vez mais crescendo, cada vez mais tentando o drible, buscando a jogada individual. Tá fazendo aquilo que a gente não tinha durante todo o campeonato com o Zeca na lateral esquerda. E olha, vou dizer uma coisa a vocês. O menino que tem aí uma multa rescisória em torno de 39 milhões e meio, se continuar jogando assim, se terminar a temporada jogando assim, o Vasco subindo para uma Série A, eu não sei se ele fica no Vasco não. Porque a escassez que está tendo de laterais esquerdos no mundo pode fazer com que os olhos de outras equipes possam vir buscar o Riquelme. E olha, vou dizer uma coisa. Benfica e PSG, quando ele tinha ainda 16 anos, buscaram o jogador, mas que o Vasco não quis, se livrou do assédio. E tem outra coisa muito importante. É um jogador que é agenciado pelo pai do Neymar e pode sim, daqui uns dias, estar brilhando nos gramados da Europa. E claro, como eu disse, precisa de uma sequência. Se continuar jogando assim, terminar uma temporada jogando assim, tem totais condições de ir para a Europa. E olha, para terminar esse vídeo, eu vou trazer informações sobre Cano, Nenê e Diniz. São caras essenciais. O Cano já marcou aí pouco mais de 3 vezes depois da chegada do Diniz. Voltou a marcar gols. Vinha naquela seca de gols com o Lisca. Voltou a marcar gol. O Nenê também vem fazendo gols, vem participando. Precisa de 136 minutos para conseguir participar de um gol do Vasco. Tem sendo um líder nato. E o Cano tem voltado a fazer gols. Com isso, o time do Diniz, que antes o Vasco tinha aí um retrospecto de 9 derrotas, só perdeu uma vez nesse campeonato com o Diniz no comando e com o Nenê também no comando. Foram aí 4 vitórias sob o comando dos 3. Também o time conseguiu fazer com que a posse de bola se eleve. A gente sabe que a posse de bola não é algo tão importante no futebol se não tem gol. E conseguiu fazer o time jogar com mais consistência. É o fator Nenê e Diniz junto ao Cano. O Cano, que antigamente a gente sentia um pouco mais sozinho, solitário, viu no Nenê a primeira parceria de brasileiros, né? O Nenê gosta muito do Cano, inclusive na entrevista que deu ao final do jogo do Coritiba foi junto com o Hermano. E são 3 jogadores importantes que, na minha opinião, serão os responsáveis por levar o Vasco à Série A do campeonato. E claro, o menino Riquelme, que tem tudo para ser um dos grandes laterais direitos da história. Como disse alguém aí que eu não lembro, me perdoem quem falou isso, está nascendo um grande lateral esquerdo na Colina. E eu concordo, é um jogador completo. Agora, o Vasco precisa ganhar os seus jogos. O seu campeonato agora são 8 jogos. O Vasco já ganhou o primeiro dos 9 e o Vasco precisa ganhar mais pelo menos 6 jogos para poder garantir a sua vaga de volta à elite. Então é isso, saudações vascaínas. Mais tarde a gente vai ter live no 7h40 da noite e eu espero todos vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.